Oi, pessoal, então vamos lá. Revisão da provinha que vai acontecer agora, sexta-feira, dia 4, né? Então, eu sempre dou a dica de deixar a revisão aberta junto com uma outra janelinha ali, né? Conforme vai resolvendo a prova. Porque quem sabe pode ter alguma dica, né? Se surgir alguma dúvida e ela servir como ajuda aí para vocês, tá bom? Cai a apostila 3 de vocês até óxido, certo? Então, cai ácido, base, sal e óxido, certo? Só para vocês, né, se guiarem aí. Então, vamos lá. O que são eletrólitos? Eletrólitos são substâncias que, quando dissolvidas em água ou em qualquer outro solvente, elas formam íons e esses íons conduzem a corrente elétrica. Quais são os eletrólitos que a gente tem no dia a dia, né? Que substâncias são eletrólitas? Então, nós temos os ácidos, que a gente já estudou. O que são os ácidos? Aquelas substâncias que começam com hidrogênio, né? Tipo HCl, certo? E os compostos iônicos. O que são compostos iônicos? Compostos iônicos são compostos formados por metal mais o ametal. Então, a tabela periódica, como sempre, tá? Tem que estar do nosso ladinho na hora de resolver a prova, para que a gente consiga identificar se aquele elemento é um metal, ele é um ametal, para que eu identifique se ele é um bom ou um mau eletrólito. Então, aqui, neste próximo slide aí, né, tem um desenho de uma lâmpada acesa e uma lâmpada apagada. A lâmpada vai acender quando for um eletrólito, ou seja, quando aqui na solução eu tiver ou um ácido ou um composto iônico, como é o caso do sal, que é um metal mais o ametal. Nesse caso está dissolvido em água. Pode acontecer também dessas substâncias estarem fundidas. Prof, o que é fundidas? Elas estarem no estado líquido, não dissolvidas, mas no estado líquido. Então, elas também vão conduzir corrente elétrica. Se elas não forem nem ácidas e nem compostos iônicos, elas não vão acender a lâmpada. Isso quer dizer que elas não são eletrólitos. A intensidade da lâmpada, ela pode ser extremamente forte, quando o eletrólito for considerado forte, um ácido forte, uma base forte. Ela pode ser intermediária, se for um ácido ou uma base moderados. E ela pode ser bem fraquinha, se for um ácido ou uma base fraca. Ok? Então, a intensidade com que essa lâmpada vai acender depende da força da substância. Porém, se acendeu, mesmo que fraquinha, ela já é considerada um eletrólito. Características dos ácidos. A gente tem que colocar bem na cabeça aqui. Ácido é aquela substância que tem um H na frente. Ok. E ela tem sabor. As substâncias que são ácidas, elas têm sabor azedo. Lembra sempre que falar de ácidos das frutas cítricas, né? Que elas são azedinhas. Limão, laranja, acerola. E são aquelas substâncias que têm o H na frente e que em meio aquoso elas vão liberar H+, e o ânion, né? Respectivo, ou pode aparecer também H3 ou mais, que também caracteriza um ácido. Então, ou pode parecer o H+, ou o H3 ou mais, tá? Porém, aparecendo uma dessas duas estruturas, eu já caracterizo ela como um ácido. Então, Arrhenius, que estudou muitos ácidos, né? E ele disse que ácidos são as substâncias que em meio aquoso liberam o cátion H+, ou o cátion H3 ou mais. Aí tem uma fotinha do Arrhenius, né? Que foi o grande pesquisador, o estudioso, quanto aos compostos inorgânicos, os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Então, ele dedicou a sua vida, né? A vida estudantil acadêmica para estudar essas substâncias. Então, aqui está, o ácido em meio aquoso libera o H+, ou H3 ou mais. Ó. O correto, que a gente usa lá em química avançada, é o H3 ou mais. Porém, em muitos vestibulares cai o H+. Então, tanto faz usar um
quanto o outro. Classificação dos ácidos, ele tem várias classificações, tá? A primeira é quanto à presença ou ausência de oxigênio, ó. Então, é a primeira partezinha ali que a gente vai estudar. Então, tá aqui, quanto à presença ou à ausência de oxigênio. Quando o ácido ele não tem oxigênio, eu vou chamá-lo de hidráxido. Hidráxido, ó, não tem oxigênio, tá vendo? Vou chamar de hidráxido. Quando ele tem oxigênio, eu chamo de oxiácido, ó. Tem oxigênio, tem oxigênio, tem oxigênio. Então, classificação quanto à presença de oxigênio. Tem oxigênio? Oxiácido. Não tem oxigênio? Hidráxido. Agora, quanto ao número de hidrogênios, olha só. Se ele tiver um hidrogênio, eu chamo ele de monoácido. Prof, mas aqui ele tem 3 hidrogênios. Ó, esse aqui é uma exceção. Presta bem atenção nessa exceção. Quando ele tem 2 hidrogênios, eu chamo de diácido. Ó, essa é a exceção. É um diácido. Porque só quando eu coloco em água só sai 2, não sai os 3. Triácido, o nome já diz, 3 hidrogênios. Ó, 3, 3 e 3. E o tetraácido, o nome já diz tetracampeão, 4 vezes campeão. 4 hidrogênios, um tetraácido, certo? Então, aí a gente tem duas classificações. Quanto à presença ou ausência de oxigênio e quanto ao número de hidrogênios. Próxima classificação. Quanto ao número de elementos químicos. Se ele for formado por 2 elementos, ele vai ser um ácido chamado de binário. Ó, H e Cl, H e S, H e I. Ternário, ele é formado por 3 elementos. HSO, HCl, HPiO. E ele pode ser também quaternário, formado por 4 elementos diferentes. HNCO, HSCN. Ok? Então, posso afirmar que um ácido sempre vai ser binário? Não. O ácido ele pode ser binário, ternário ou quaternário. Professor, ele pode ter um elemento só? Não, porque para que ele seja ácido, ele tem que ter o H e outro elemento junto. Então, no mínimo, ele será binário. No mínimo. Mas o máximo, ele pode ser ternário ou quaternário, né? Então, preste atenção nesses detalhes. Classificação quanto à força de um ácido. Se um ácido tiver mais de 50% das suas moléculas ionizadas, como assim, professora? Então, vamos lá. O HCl, ele vai virar H+, e Cl-. Preste atenção. Se a cada 100 moléculas de HCl, 80 virar H+, opa, ele é um ácido forte, porque essa porcentagem está maior do que 50%. Agora, vou pegar um HF, outro ácido. HF virando H+, e F-. Opa, se de cada 100 moléculas de HF, só 40 virar H+, ele está dentro de ácidos moderados, ó. Entre 5% e 50% ele é considerado moderado. Agora, se for um ácido tão fraquinho que... Vou botar exemplo aqui. Ó. Esse ácido aqui. Se a cada 100, vamos pensar, só 3 vira H+, eu chamo ele de ácido fraco. Então, ele até fez uma escalinha, né? Aqui, ó. Moderado entre 5 e 50. Menor que 5 é fraco e maior que 50 é chamado de forte. Porém, há uma regra para a gente determinar a força dos ácidos. Então, olha só, presta bem atenção. Lembra que ele pode ser um oxiácido ou um hidrácido. Se ele for um hidrácido, a gente tem que decorar aqui. Se ele for um hidrácido, os hidrácidos fortes são HCl, HBr e HI. HF é moderado e todos os outros são fracos. Agora, se ele não for hidráxido, se ele for um oxiácido, eu tenho que fazer a regrinha, o cálculo de O menos H. Como, professora? Ó, 4 oxigênios e 1 H. 4 menos 1, 3. Acima de 2 eu considero ele forte. Então, esse ácido é forte. Vou fazer a continha aqui, ó. 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1. 1 eu considero moderado. Abaixo de 1 eu já considero fraco, que é o nosso exemplo aqui, ó. 1 O e 1 H. 1 menos 1, 0. 0 é abaixo de 1, então é considerado fraco.
Então, a primeira coisa que eu tenho que identificar, se o ácido tem ou não oxigênio. Porque se ele tem oxigênio, eu faço a conta, O menos H. Se ele não tem, eu tenho que lembrar dos fortes e o moderado. Porque todos os outros são fracos. Agora, nós vimos a primeira função inorgânica, que é a função ácido. Função extremamente importante. Agora, nós estamos vendo a segunda função inorgânica, que é a função base. Aí tem desenho de vários alimentos que têm caráter básico, certo? E a característica da base é o sabor adstringente, é o que trava a língua. Quem já comeu banana verde, que trava a língua, parece que ela puxa a saliva para ela. Esse é o sabor adstringente. Quem já comeu quando criança, ou deu uma lambidinha ali no sabonete, também é caráter básico, porque ele também trava a língua. É um gosto nada agradável, né? Para Arrhenius, que também estudou as bases são todos os compostos iônicos formados por um cátion de elemento metálico ligado ionicamente ao íon OH-. Presta atenção. Olha só. Metal ligado ao OH, metal ligado ao OH, metal ligado ao OH, metal ligado ao OH. Isso é base. Ok? Existe só uma base que não é formada por metal, que é o NH4OH. Essa base aqui é a única base que não é formada por um composto iônico, ela é covalente, que é o hidróxido. Toda base começa com o nome hidróxido, ó. Essa base aqui é o hidróxido de amônio. Ok? Professora, a quantidade de OH que eu coloco depende. Se o elemento for do grupo 1A, eu vou colocar 1OH. Se o elemento for do grupo 2A, eu vou colocar 2OH. Se o elemento for do grupo 3A, eu vou colocar quantos OHs? 3, ok? Então, a quantidade de OH depende do metal. Ó. 1OH porque ele é do 1A. 2OH porque ele é do grupo 2A. A base, assim como o ácido, também tem a sua classificação, né? Então, ela tem algumas classificações que são extremamente importantes para as bases. A primeira delas é quanto ao número de hidróxidos. Se tiver um OH na molécula, eu chamo de monobase. 2 OHs, de base. 3 OHs, tribase. E 4 OHs, tetrabase. Então, vamos pensar aqui. Ó. Todas essas são monobases, porque tem um OH. Ó, de base, porque tem 2 OHs, tribase e tetrabase. Para base não tem as exceções. O número de OH vai ser necessariamente a classificação do número de hidróxidos. Então, a base é mais tranquilinha, né? Quanto à força da base, então, funciona também no mesmo esqueminha. Só que a base, a gente classifica ela entre forte e fraca. Certo? Então, vamos pensar assim, ó. Presta bem atenção. Todas as bases formadas por metal do grupo 1A e o caro senhor barriga e as bases formadas por cálcio, estronço e bário são fortes. Todas as outras são fracas. Prof, quem são os metais do grupo 1A? Aí você vai pegar a sua tabelinha periódica, que é extremamente importante que você esteja com ela em mãos, certo? E você vai lá. Opa, quem são os metais do grupo 1A? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Então, se for LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH e FrOH, são bases fortes. E se for CaOH2, SrOH2 e BaOH2, também são fortes porque são os metais da frase caro senhor barriga. Agora, qualquer outra base que não esteja no grupo 1A e que não seja o caro senhor barriga, eu vou chamar de bases fracas. Simples assim. Quanto à solubilidade da solução, o que é a solubilidade? Solubilidade, certo? São bases que se dissolvem em água. Opa! Então, solubilidade é com capacidade de dissolver em água. Quais são as bases solúveis? Atenção! Bases solúveis são
grupo 1A e o NH4OH. Então, qualquer base do grupo 1A e o NH4OH, eu consigo dissolver em água, são solúveis. O caro senhor barriga são pouco solúveis. Ou seja, eu só consigo dissolver pouquinho delas, quase nada. Todas as outras bases que não estão no grupo 1A e nem o NH4OH e nem o caro senhor barriga são praticamente insolúveis. Ou seja, elas não se dissolvem em água. Certo? Então, ó, mais uma informação. Tenho que lembrar que as bases são as mais importantes são do grupo 1A, porque elas são solúveis e fortes. Isso tem que ficar claro. E eu tenho que usar a tabela periódica. Prof, no vestibular fornecem tabela periódica? Fornecem a tabela periódica também. Certo? Então, vocês têm um guia aí. Quem sabe usar a tabela periódica garante várias questões aí no vestibular. Vamos para a próxima. Então, vamos lá, continuando, né? Nós vimos já a função ácido, já vimos a função base, ácido azedo, base astringente e sal salgado. Não tem grandes segredos. É óbvio, pessoal, que em química não é toda substância lá no laboratório que eu vou ficar sentindo o gosto, cheirando, né? Porque são produtos extremamente tóxicos. Então, para eu determinar se algo é ácido básico ou sal, né, ou é um sal, eu tenho que fazer um outro processo que vai me identificar, tá? Que pode ser uma variável de processos que vão me identificar se ele é ácido básico, sal, óxido, entre outras, certo? Então, vamos lá. O sal. Sal é a reação de ácido mais base. Sempre que eu tenho a reação de um ácido com uma base, eu formo um sal e água. Sempre. Como é que é formado um sal? A junção de um ácido e uma base. Caiu ácido na mesa, como é que eu vou neutralizar esse ácido? Eu vou usar uma base. Caiu base na mesa, como é que eu vou determinar, como é que eu vou neutralizar essa base? Eu jogo um ácido. Todo ácido é corrosivo no estado gasoso? Não. Não, tá? Nem todo ácido é corrosivo no estado gasoso. Pode ser ácido fraquinho que não vai corroer. A reação de um ácido com uma base, ela tem dois nomes. Ela pode receber o nome de neutralização ou ela pode receber o nome de salificação. Tanto faz, tá? Ambas as reações eu formo sal e água. Na reação ali entre o HCl e o NaOH, representada pela equação química baixa, o sal formado é o NaCl, em que o Na+ tem origem da base e o Cl- tem origem do ácido. Então, sempre o metal vem da base e o ametal vem do ácido. O que sobrou vai formar a molécula de água, certo? Então, os dois produtos da reação de neutralização ou de salificação são sal e água. A classificação do sal, assim como o ácido e a base, ela tem algumas características. A primeira classificação é quanto o número de elementos químicos. Sempre que o sal for formado por dois elementos químicos, no mínimo ele vai ser formado por dois elementos químicos, eu vou chamar o sal de binário. Na e Cl, K e Br e Ca e UF. Quando ele é formado por três elementos químicos, eu vou chamar o sal de ternário. NaClO, Al, S e O. Então, formado por três elementos, ternário. E se o sal for formado por quatro elementozinhos, eu chamo ele de quaternário. K, Fe, o C e o N. Então, a quantidade de elementos químicos vai classificar o sal quanto ao número de elementos. A natureza dos íons já é outra história. Um sal normal ele é formado por um cátion e um ânion. Um cátion da base e um ânion do ácido. Aqui, separei, ó. O Na é mais o Cl menos. Aqui, eu separei. O Ba é mais 2 e o SO4 é menos 2. Separei aqui, ó. O Ag é mais 1 e o Na3 também é menos 1. Um hidrogenossal, olha o nome, hidrogenossal. Ele já está me indicando que no meio do sal eu tenho um grupo hidrogênio. Ó, no meio do sal eu tenho um grupo hidrogênio. Isso é um hidrogenossal. Quer dizer que nem todo H do ácido
tá? Foi consumido. Teve H do ácido que ficou sobrando aí no meio. Isso que o hidrogênio no sal indica. Continuando. Um hidroxissal, olha só o nome, hidroxissal, já me indica que hidroxi vem de hidróxido, que é o nome de uma base, toda base começa com o nome de hidróxido. Então, hidroxissal quer dizer que tem um grupo hidróxido no meio do sal. Ó, o grupo hidróxido. Ó. Certo? Ou seja, nem todo OH da base foi consumido. Teve OH da base que ficou ali e não reagiu. Certo? Então, é sal normal, hidrogênio sal, hidroxissal, sal duplo ou misto, que ele tem mais de um cátion ou mais de um ânion. O Na é mais e o K é mais. O SO4 é menos 2. Opa, 2 cátions, o Na e o K. Ca é mais 2, Br é menos 1 e Cl é menos 1, 2 ânions. Al é mais 3, o S é menos 2 e o Cl é menos 1, 2 ânions. Então, o sal duplo é que tem mais de um cátion ou mais de um ânion. E o sal hidratado, pensem só no nome, hidratado. O que tem nele? Quando uma pessoa está hidratada, o que ela fez? Bebeu bastante água. Então, o sal hidratado é que tem uma moléculazinha de água perto dele. Olha aqui, a molécula de água perto do CuSO4. Olha a molécula de água perto do CoCl2. Então, esses são alguns tipos de sais que podem ser encontrados no nosso dia a dia. Sal normal, hidroxissal, hidrogenossal, duplo ou hidratado. Próxima classificação. Solubilidade de um sal. Essa tabelinha é extremamente importante, tá? Ninguém tem que decorar a solubilidade de sal, a gente tem que decorar a solubilidade de base. De sal não tem que decorar. Então, essa tabelinha vai me dizer todos os sais solúveis e as suas exceções. Exemplo, todos esses sais aqui, quando aparecem com esses ânions, eles são solúveis, exceto quando estão, nesse caso, com a prata, nesses casos com prata, chumbo ou mercúrio, e nesse caso com cálcio, bário, estrôncio ou chumbo. Esses sais aqui são praticamente insolúveis, exceto quando o sulfeto está com metais do grupo 1, 2 e amônio, daí ele vira solúvel, ou quando o grupo fosfato estiver com metais do grupo 1 ou amônio, que daí ele também vira solúvel. Então, essa tabelinha é uma tabelinha que vocês têm lá no livro de atividades, naquela parte que é um resumo, e também tem na apostila de vocês, que pode ser utilizada, tá? Próximo. Óxidos. Última função inorgânica que cai. Ácido, base, sal e óxido. Óxido, o nome já diz, lembra de oxigênio. Prof, como é que vou separar se tu pedir para eu classificar cada uma das substâncias? Eu vou dar assim, ó, várias moléculas e vou pedir classifique quanto a função inorgânica. Vamos ver. O que eu faço? A primeira coisa, tem H na frente é ácido. Quem tem H na frente? Esse aqui. Então, esse daqui é um ácido. Tem OH atrás é base. Tem OH atrás é base. Tem dois elementos, um deles é o oxigênio, eu tenho óxido. Ó, sempre que for formada por dois elementos e um for oxigênio, é um óxido. Óxido. O que sobrou vai ser sal. Então, esse cara aqui é um sal. Então, tem que saber identificar as funções inorgânicas. Como já visto, óxido é toda substância formada por dois compostos, então o óxido tem que ser binário, onde um deles tem que ser quem? O oxigênio. Tem que ter oxigênio para que seja óxido e tem que ser um composto binário, formado por dois elementos. É regra. Algumas classificações importantes quanto aos óxidos. Os óxidos podem ser chamados de moleculares ou iônicos. Moleculares quando o oxigênio estiver ligado a um ametal. Lá na tabelinha periódica de vocês, o ametal é aquele grupinho que está em amarelo. E os óxidos iônicos, o oxigênio vai estar ligado a um metal. Então, a primeira classificação, se ele está ligado a um ametal, ele é molecular. Se ele está ligado a um metal, ele é iônico. Próxima classificação. Aí, se ele é um óxido ácido ou óxido básico. Presta bem atenção nessa classificação. O óxido ácido, ele é o oxigênio ligado a um ametal, parecido com molecular. Ó, oxigênio com um ametal, eu classifico ele como óxido ácido. Quando o oxigênio está ligado a um metal, eu considero ele um óxido básico. Então, é oxigênio mais um metal.
Vai ter algumas questões que vai perguntar, classifique os óxidos abaixo. Então, eu vou olhar. Opa, o óxido está ligado a um metal, óxido básico. Ah, o óxido está ligado a um metal, óxido ácido. Isso é extremamente importante, tá? Então, assim, ó, o que eu, mais uma vez eu digo para vocês, deem uma olhada, deem uma estudada, porque a gente tem toda a apostila 3, praticamente, só não cai a parte de reações químicas lá no final. Então, é muita coisa para ficar folheando, para ficar voltando. Foquem nessa revisão, que vai ajudar bastante vocês, tá bom? Beijinhos, até amanhã. Vão lá no Meet, coloquem o nomezinho de vocês e a turma de vocês para finalizar a aula.